Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero ser breve e queria falar aqui sobre um assunto interessante. João não estava na ilha de Patmos quando ele escreveu o Apocalipse. Calma, talvez você entendeu errado. João estava na ilha de Patmos quando ele teve as visões do Apocalipse, mas ele vai escrever essas visões e esse livro chamado Apocalipse quando ele sai de Patmos. Como assim? Ele não morreu na ilha de Patmos? Não. Talvez você, assim como eu, aprendemos, né? Nós, então, aprendemos errado. Eu queria falar sobre isso e essa pesquisa dessa semana eu publiquei como um artigo, como sempre tenho publicado toda semana artigos lá no portal Guia-me. Então vamos lá, eu vou usar exatamente o artigo do portal Guia-me, que é esse aqui, ó. João não estava em Patmos, cortou um pedacinho ali quando escreveu o Apocalipse. Acompanha comigo aqui que você vai entender sobre essa questão da ilha de Patmos aqui, tá? Onde João estava quando escreveu o Apocalipse? Muitos comentaristas se confundem com esse versículo presente na introdução do Apocalipse. Tá aqui em Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Observa-se que, ao escrever o Apocalipse, João recorreu ao passado para se referir àquele lugar. E por isso ele diz que estava na ilha de Patmos. De acordo com Irineu de Lyon, aqui cerca de 130 a 202 depois de Cristo, o período de vida dele, por exemplo, o apóstolo João escreveu o Evangelho enquanto morava na cidade de Éfeso, na Ásia. E aqui ainda nós não estamos falando do Apocalipse. Ele está falando primeiro, ele escreve o Evangelho de João, quando ele está na cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo. Mas após sua morte, o apóstolo João foi para lá. Entendeu aqui? Então, Paulo fundou a igreja de Éfeso, mas morreu. Então, o João foi ficar lá em Éfeso. Talvez isso explique o motivo de Jesus enviar a primeira carta ao anjo da igreja de Éfeso. Lembra que em Apocalipse tem a carta às 7 igrejas. A primeira é justamente a igreja de Éfeso. Provavelmente porque João estava lá em Éfeso antes de Patmos e também depois, como a gente vai ver. Eusébio de Cesareia disse que, na sua obra ali, História Eclesiástica, disse que João foi condenado ao exílio na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, que ele reinou durante esse período aí, de 81 a 96 depois de Cristo. E que após a morte desse tirano, assim que ele chama Domiciano, o apóstolo João voltou para Éfeso, morando ali até o tempo do imperador Trajano. O Trajano reinou de 98 a 117. Então o que acontece? João está morando em Éfeso, ele vai ser levado por Domiciano para a ilha de Patmos. Você tem aqui ao fundo a imagem, aqui ao redor aqui você tem a imagem da ilha de Patmos, tá? Então vamos voltar para lá. E aí, depois da morte desse tirano, que ele morreu ali, se ele reinou até 96, então vai ser a datação correta do Apocalipse, como você vê em muitos manuais, 97 depois de Cristo. Tá? E aí, ele mora ali em Éfeso até a época de Trajano, que vai ser 98, 99, Trajano ele vai reinar de 98 a 117, tá bom? Eusébio ainda diz que João morreu em Éfeso, onde está o seu túmulo. Dessa forma, podemos compreender que João teve a revelação por meio de várias visões, Você vai ver o Apocalipse, vi isso, isso e isso, também vi aquilo, depois dessas coisas eu vi aquilo. Então, vamos voltar aqui. Dessa forma, podemos compreender que João teve a revelação do Apocalipse, que a própria palavra Apocalipse significa revelação, por meio de várias visões durante o exílio, enquanto ainda estava na ilha de Patmos, mas só escreveu o livro do Apocalipse após ter voltado para a cidade de Éfeso. E foi por isso que as pessoas tiveram acesso a esse livro. Porque se João tivesse escrito em Patmos e morrido em Patmos ali, ninguém ia ter acesso a esse livro, porque o livro estava em Patmos, aquela região onde ficavam os prisioneiros, tá? Então ele voltou para Éfeso e escreveu o livro do Apocalipse,
em 97 ou pode ser no próximo ano, 98, né? Mas a datação mais correta é 97 depois de Cristo, uma vez que foi após a morte desse tirano que ele volta para Éfeso, ou seja, depois de 96, o ano de 97, tá bom? Aqui eu deixei as referências históricas, né? Você está vendo aqui que tem umas notas de rodapé, 1, 2, 3, está tudo aqui para você conferir, tá bom? E eu deixo aqui para você os meus artigos semanais aqui no Portal Guia-me. Se você entrar no Portal Guia-me, você vai observar aqui, ó, colunistas, aqui, ó, Felipe Moraes. Aí tem vários outros artigos, além desse artigo de hoje, tá bom? Você tem outros artigos aí que eu venho escrevendo semanalmente para você. Então, convido você a conhecer a minha coluna lá no Portal Guia-me. Que o Senhor Jesus abençoe você. Espero que você tenha gostado dessa curiosidade bíblica de que João não estava na ilha de Patmos quando ele escreveu. Ele estava sim quando ele teve as visões, as revelações de Deus, mas depois que ele sai de lá, desse exílio, dessa prisão, ele então escreve o Apocalipse. Tão precioso esse livro. Que Deus te abençoe. Deixe o seu joinha, compartilhe com outros irmãos aí. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.